Boa noite, meus amores! Como é que vocês estão, hein, meu povo? Nessa sexta-feira, dia 14 de outubro, ê, delícia! A gente está aqui mais uma vez para bater esse papo sobre projeto de vida, não é? Que não acaba nunca, ou conversa que não se acaba, pense, não é? Minha gente, eu queria morar perto de vocês, que a gente ia sentar era numa porta e botar umas cadeiras de espaguete, tomando um café e conversando disso, uma hora dessa da noite ia ser bom, não ia ser não, galera de São Francisco do Piauí? Eu tenho certeza que a Iracema que está aí nos acompanhando, ela ia adorar este rolezinho de sentar na porta, tomar um café e conversar. Eu adoro. Então, como não podemos, aqui estamos, né? Aqui eu sei que eu tenho um cafezinho aqui perto para segurar a ponta com a gente aqui. E eu espero que esteja, né? Tudo bem aí com vocês, do lado de lá, né, da nossa telinha. Então, eu estou de volta para conversar com vocês sobre, né, essa presença da escola nas nossas vidas, né? Então, como é importante esse ambiente, não é isso? A gente começa a se socializar também nesse ambiente, né? O que é essa socialização? É quando a gente começa a se entrosar com outras pessoas que não estão no nosso contexto familiar, né? Na nossa família, a gente tem um processo importante de socialização, inclusive tomamos, né, importantes orientações para isso, né? Então, desde pequenininho, agora mesmo, eu saí de casa, deixei 2 crianças lá, uma de 2 anos e meio e uma de 8 anos. E o pequeno estava batendo no grande, olha aí a confusão. Pense, eu fui lá ensinar para o pequeno que ele não pode bater no irmão dele. Isso é uma lição, né? Nem no irmão dele, nem ninguém. Então, desde pequenininho, a gente está nessa labuta, né, de observar nossas crianças, na nossa família, quando fomos crianças, também fomos observados e instruídos, né? A gente foi, disseram para a gente como é que tinha que fazer. Eu tenho certeza que todo mundo tem uma memória, né, de alguma instrução da sua família. E aí, quando a gente chega na escola, a gente já vai com um certo caminho andado, não tudo, e na escola a gente começa ali a conhecer pessoas diferentes, né, lidar com a rotina da escola, a gente aprende, né, com a disciplina que a gente precisa ter naquele ambiente, as atividades que a gente precisa desenvolver ali, sempre com essa figura importantíssima, né, na nossa presença, no nosso dia a dia, que é quem? Adivinha? Professora, as professoras e os professores. E eu estou falando isso também porque amanhã sabemos que é um dia bem especial para nós, né? Amanhã se comemora o Dia dos Professores, das professoras, e eu quero aproveitar aqui esse momento com vocês para parabenizar, né, as professoras e professores que trabalham conosco aqui nessa mediação tecnológica, que graças a vocês o nosso trabalho se desenrola aqui no canal Educação. A gente não conseguiria alcançar nossos objetivos se não fosse o trabalho de vocês aí do outro lado. Na mediação, fora da mediação, na sala de aula, né? Mesmo que sem a mediação tecnológica. Então, um abraço às professoras e aos professores que tanto nos auxiliam aqui também e que amanhã, né, seja mais um dia para a gente repensar essa nossa profissão, para que a gente faça tudo valer a pena, né, e para que haja esse reconhecimento que a gente tanto precisa, né, que estimule mais a gente a trabalhar da melhor forma. Então, parabéns aos professores e professoras que fazem o canal acontecer, não é isso? Então, vem comigo que agora a participação especial vai ser dos nossos slides e vocês vão acompanhando aqui, ó. Hoje comigo, professora Amanda, nosso projeto de vida, né? A gente está trabalhando hoje esse conteúdo, essa temática, ó. A escola e a autonomia e autoconfiança do estudante.
Tá certo? Então, vocês entendem o que é esse conceito da autonomia, hein, Maria Aparecida, que está aí em São Francisco do Piauí, boa noite, né? O que será essa autonomia? E essa autoconfiança, tá? Como é que a escola tem relação com isso? Tá bom? A gente vai conversar agora sobre essas temáticas, né? Lembrando que nós temos alguns objetivos aqui para a nossa aula de hoje. O primeiro é avaliar a importância da escola para o desenvolvimento da autonomia e da autoconfiança do estudante. E o segundo é retomar. Primeiro a gente avalia, depois a gente retoma. A gente busca de volta essa reflexão sobre a autonomia e a autoconfiança, reforçando as dimensões do autoconhecimento e do autodesenvolvimento do estudante. Nós vamos fazer aqui algumas questões e vamos conversar via chat, tá bom? Então, a gente está trabalhando com essa identidade pessoal e escola, tá? Dentro dessa temática, a gente traz a autonomia e a autoconfiança dos estudantes, tá bom? Então, a gente observa aqui, a gente revê o que é essa identidade pessoal, né? Quando a gente fala dela, a gente tem essa identidade como uma construção individual. A minha identidade, quem constrói sou eu, né? Agora sim, ninguém está aqui dizendo que isso é um processo fácil, né? A pessoa que eu me torno, ela depende de uma coisa muito importante, tempo, né? E também de experiências. Então, essa identidade pessoal é uma construção individual, uma coisa que nós construímos para nós, do nosso conceito de si mesmo. O que é esse conceito de si mesmo? É o que eu digo, o que eu acho e o que eu afirmo que eu sou. Tá ligado? Então, quando eu digo quem eu sou, o que eu sou, e isso é a minha identidade pessoal, né? Na verdade, não é uma coisa só. A identidade pessoal, ela é um conjunto de entendimentos, né? Que uma pessoa possui sobre si mesma e sobre tudo aquilo que lhe é significativo. É um conjunto de entendimentos. Então, o que é que vocês acham que tem dentro desse conjunto de entendimentos? Será que pensar sobre meu corpo faz parte da minha identidade pessoal? Será que imaginar como é que eu vou me vestir faz parte da minha identidade pessoal? Será se pensar na forma como eu vou reagir às situações faz parte da minha identidade pessoal? Faz. Então, é uma série de coisas. Não é só a identidade de uma pessoa, ela nunca, jamais pode ser pontuada a partir de um único aspecto. De forma alguma. Por quê? Porque ninguém é uma coisa só, né? A gente aqui, por exemplo, eu acabei de falar, eu sou professora e sou mãe. Mas eu também faço outras coisas que só sei viver fazendo. Eu também sou filha, né? Eu tenho aspectos que eu me relaciono com diferentes grupos de pessoas. E todo mundo é assim. E, no fundo, todo mundo sabe quem é. Então, por exemplo, eu posso definir, é até estranho, né? Eu definir a minha identidade, por exemplo, pela minha sexualidade. A professora Amanda, é aquela que é heterossexual? Vocês já ouviram alguém entrar numa discussão e falar assim, não, mas ele era heterossexual. Ninguém fala nisso, né? Porque existem tabus em relação à identidade dos outros, que é pior ainda, né? Então, alguns preconceitos, algumas situações de falta de empatia, de conhecimento, fazem com que a gente, nós que não temos nada a ver com a vida das pessoas, a gente passa a julgar essa pessoa por um único aspecto. Então, eu vou julgar a pessoa porque ela é homossexual. Tá entendendo como é que é o negócio? Por quê? Se a pessoa é só isso,
Não, a pessoa trabalha, estuda, tem família, tem filhos, por que não? É uma pessoa e toda pessoa é um universo. Toda pessoa é um ser encantado e toda cabeça é um universo que pensa de um jeito, que funciona de um jeito. E uma coisa muito importante para a nossa vida é a riqueza dos encontros. E os encontros com os diferentes nos fazem, nos tornam muito maiores. Tá certo? Então, a gente compreende que a identidade pessoal, ela não é uma coisa só. É uma série de coisas que constroem uma pessoa. Né? O que é que vocês acham? O que é que vocês trazem para mim, então, de alguma característica de vocês que veio de algum lugar? Vocês conseguem puxar isso da memória? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou apaixonada por planta. Toda vida eu estou falando de planta. Agora mesmo, eu estava com o celular mostrando um monte de florzinha para a Luana, que estava aqui agora há pouco. Né? Olha, Luana, as flores do meu cacto eu perdi, não tive tempo de ir no quintal. Como é que a pessoa não tem tempo de ir no quintal ver uma flor? Isso é um absurdo na vida de uma pessoa. Pois eu perdi 3 flores essa semana. Eu estou chateada aqui, porque eu perdi a floração de 2 cactos meus. Arrasada, porque demora depois uma vida para dar outra flor. Ai, que droga. E aí eu estava conversando com a Luana. De onde é que eu puxo essa história de eu gostar de planta? Toda vez que eu estou no meu jardim, eu venho direto com eu até me arrepio, porque é uma coisa muito forte. Eu venho com a memória das minhas avós. E eu tenho certeza que cada um de nós, se a gente tem um gosto, uma preferência, ou se a gente tem um ranço, uma coisa que a gente não gosta, se você puxar bem da sua memória, você vai achar a raiz, né? E olha só, falando em planta, vem a raiz do negócio. A raiz desse meu gostar está lá nos quintais das minhas avós. Inclusive, uma vez, minha gente, eu herdei um monte de cacto da minha vozinha, mãe do meu pai. Minha avó Isabel, ela adorava planta também, né? Mas só que a avó Isabel, ela era mais metida, a curandeira. Tudo que era planta medicinal, tudo que era coisa, ela tinha um chá, ela tinha um negócio. E eu achava massa. E aí eu fui aprendendo, né, algumas coisas com ela, fui gostando. Olha como isso é forte até hoje na minha identidade, né? E com a minha avó, que eu chamo de mãe, né? Fui criada até 10 anos de idade com essa minha avó, que é a mãe Elza. Ela até hoje, minha gente, olha, eu não posso piscar quando ela vai no meu jardim. Olha, mãe Elza, isso aqui é um apelo, pelo amor de Deus, mãe Elza. Pare de roubar minhas plantas. Até hoje, quando ela vai no meu quintal, se eu vacilar, ela já fez teco, 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 já arrancou ali uns pedacinhos. Mas como eu já sei, né, Claudente Seara, morre de rir, porque a pessoa sofre. E aí, minha gente, quando pensa que não, quando eu olho uma planta, pois eu não já estou me tremendo todo dia, me coçando para ir lá fazer teco, teco, igual a quem? Aprendi com quem? Com a minha avó. Olha aí outro traço da minha identidade horroroso, gente, que vergonha. Mas eu já fiz, hoje em dia eu não faço nada, não. Mentira, eu faço. Eu faço às vezes. Se eu sei assim que não vai causar um problema muito grave, né? Aí eu vou lá e tiro só assim, um filisquinho. A gente não consegue, gente, é difícil se segurar, né? Então é engraçado como a gente tem esse conjunto de coisas que constroem a gente, né? Que constrói a gente. Eu, quando criança, por exemplo, o meu pai nunca gostou desse negócio de carnaval. Ah, isso é uma besteira, que não sei o quê. Então eu cresci sem pular carnaval, não brincava carnaval, não gostava. Ah, meu amigo, bastou uma vez, quando eu já adulta, né? Falaram assim, bora pular o carnaval. Rapaz, eu não gosto de carnaval. Não, mas vamos, tu vai gostar. Moço, só foi uma vez que eu precisei ir. Até hoje, nunca mais eu parei. Rapaz, isso aí não é meu, não. Olha aí um traço que eu repetia, né? Meu pai é que não gosta de carnaval. Eu aprendi que eu dou valor demais. Adoro fazer festa, né? Então, gente, a gente sempre traz vários entendimentos. A identidade de uma pessoa é um conjunto de coisas, né? A nossa identidade pessoal é um conjunto de coisas que nos define, que traz o que tem significado para a gente, o que importa para a gente, né? Então, a identidade pessoal, ela define a gente, é quem nós somos, tá certo? Então, trazendo aí alguns dos exemplos, eu espero, né, que vocês passem a pensar
né? De onde é que vem tantos desses traços que cada um de vocês também tem, como eu também estou colocando aqui, né? Falando um pouco da minha vida no nosso Fofocalizando de hoje. Muito que bem. Nem vale, né? A pessoa está fofocando de si mesma, não prestou. Não tá legal um negócio desse, né? Então, olha só. Para a gente compreender um pouco mais, né? Como é que a escola tem uma participação nisso também? Essa identidade, como ela é conhecida, compreendida, né? Como esse conjunto de crenças. Que crença é essa, professora? É religião? Não, aqui não. Né? É um conjunto de pensamentos que eu tenho sobre mim, as coisas que eu acredito que eu sou. Por isso que é um conjunto de crenças, tá certo? Que podem ser categorizadas. A gente pode botar elas em 3 tipos, 3 lugares principais. O autoconceito, a autoestima e a autoeficácia. Tá certo? Então, para a gente pensar um pouco melhor, quando eu falo nesse conjunto de crenças, né? A gente tem que isso é o ato ou o efeito de crer. Que crer, mulher, acreditar. É um pensamento que se acredita ser verdadeiro ou seguro, certeza, confiança, segurança, né? Então, quando eu tenho esse conjunto de crenças, eu tenho certeza sobre mim. Eu tenho confiança nisso que eu sou, né? Então, eu tenho essa crença, tá certo? Ok, gente? Então, vamos adiante. Quando a gente vai falar agora desses 3 aspectos aqui, ó, desses 3 campos da nossa identidade, tá bom? E aí a gente vai tentando afunilar, mostrar quando e como a escola participa disso. Olha só, esse autoconceito é o quê, mulher? O autoconceito, ele vai trazer a resposta para essa pergunta aqui, ó. Quem eu sou? Vocês já deram uma... Ei, vocês já passaram por uma crise de identidade na frente do espelho? Já passou? Gente, vocês nunca passaram por isso. Se olharam no espelho e ficaram assim, meu Deus, que coisa estranha. E eu tô aqui nesse planeta, é? Aí você fica olhando assim pro espelho, aí você se acha todo esquisito. Você nunca passou por isso? Gente, eu não posso ser muito doida. Gente, isso é muito engraçado. Isso tem um nome, eu acho que é crise de identidade que chama. E aí você passa a se olhar e você não acredita naquilo ali que você tá vendo. Ai, ai, eu já aconteceu algumas vezes comigo. Eu falo, meu Deus, olha. E eu tenho um nariz, é? Nossa, que coisa estranha. Uma orelha, cabelo. Não, gente, que é isso? E aí você passa a ficar se reparando, né? Quem é que eu sou mesmo, gente? E parece assim que você some no seu pensamento e vira tudo uma coisa super esquisita. É muito engraçado, né? Então, tem gente que às vezes passam por isso. É interessante, tá? Então, quem sou eu? Quem já se fez essa pergunta? Vocês já se fizeram essa pergunta? Quem é você? Quem é você? Então, isso tem relação com o autoconceito. Auto, que é para mim, meu. Conceito é dizer quem eu sou para mim mesma, tá? Então, o autoconceito, ele vai trazer aí um conjunto de características. Pode ser ótimas, boas e maravilhosas, mas também elas podem ser características ruins, tipo essa minha que eu disse que eu tenho armanha mesmo, de se eu gostar da planta, meu Deus do céu, é capaz de eu ir lá e dar um tequinho nela e depois eu me resolvo com minha consciência. Gente, isso é péssimo, mas é uma característica ruim que eu tenho e eu assumo, né? Então, as características que nós temos, elas podem ser boas ou ruins. E a gente sabe, muitas das vezes, as nossas características ruins. Quem não conhece nenhuma característica ruim sua, professora, eu não conheço nenhuma característica ruim minha. Pois então você não tem amigo. Porque os nossos amigos, eles auxiliam muito na gente perceber isso, né? O que é que não é legal nas nossas características. Eles vão lá e dizem assim, pois tu tá sendo... Não, não é desse jeito não, tu tá vacilando, não vai por aí não, não dá certo. Você não deve agir dessa maneira. Então, os nossos amigos, né, os bons, vão dizer pra gente, né? A nossa família, por isso que às vezes dá conflito.
porque a gente não quer enxergar que nós também temos defeitos, né? Então, o autoconceito vai ser o conjunto dessas características boas, ruins, que cada pessoa é capaz de perceber em si e que constituem sua individualidade. É massa esse nome, né? Individualidade, é o indivíduo, que é justamente esse ser único no mundo inteiro, não tem ninguém igual a você. Você já reparou nisso? Você já se deu essa importância? Fala assim, poxa, que pena, né? Que no mundo inteiro só tem eu que sou desse jeito, as pessoas estão perdendo muita coisa. As outras pessoas que não me conhecem, ó, a pessoa que se acha é desse jeito, né? Então, a gente tem, né, que cada indivíduo, quando eu coloco, é um ser único, porque esse indivíduo é quem vai trazer as suas características boas e ruins, que vão constituir, vão formar, né, essa sua identidade. Então, a gente vem com alguns exemplos de autoconceito, né? O autoconceito acadêmico, por exemplo, é um conceito que criamos sobre nós mesmos de acordo com as nossas aptidões escolares, né? Com as nossas preferências, o que a gente achou mais tranquilo seguir nesse ambiente escolar, né? O autoconceito emocional é a forma como a gente lida com os nossos sentimentos. O físico é como nos vemos ao nos olharmos no espelho e também as nossas aptidões em atividades físicas. Enfim, tem relação com o nosso corpo, né? O autoconceito social tem relação com os relacionamentos, né? Com a forma como nos percebemos em relação ao mundo onde vivemos e as pessoas próximas a nós. Então, esse autoconceito é esse conjunto de características que vai constituir minha individualidade e você pode começar a pensar nelas a partir desses 4 exemplos aqui. Na escola, como é que eu sou? O que é que eu prefiro? No que é que eu me dou bem? Quando é que eu me dou mal? Por quê? Emocionalmente falando, né? Como é que funciona esse negócio? Quando eu passo por uma frustração, por uma grande alegria, como é que eu reajo, né? Então, quais são os aspectos que definem como eu reajo às situações emocionais, né? O meu corpo, como é minha lida com ele, e como é que eu me relaciono com as pessoas e com o mundo. Então, podem parar mesmo um momento para pensar nisso aí. A gente deve pensar nisso, tá? Para a gente chegar nesse autoconceito, tá bom? Deixa eu passar aqui adiante. E aí, ó, a gente tem alguns fatores que vão influenciar nesse autoconceito, tá, pessoal? A gente não consegue fazer essa percepção sozinho. Lembra que eu falei para vocês que existe algo que se relaciona com as experiências da gente, né? Então, algumas das experiências, elas nem são boas, elas são péssimas, na verdade. Sobretudo quando alguém julgou a gente, sobretudo quando a gente falou alguma coisa que não devia ter falado, e aí você se arrepende, e aí você se julga, né? Então, várias experiências trazem algo, né, que influencia nesse autoconceito. Uma delas, as opiniões dos outros. Ah, eu não estou nem aí porque o povo fala. Ô, mentira da bexiga. Ninguém consegue. No fundo, a gente se importa sim, né? A gente se importa. Então, as opiniões dos outros, às vezes elas nos ferem, né? Às vezes elas nos fazem refletir, pensar um pouco melhor nas nossas atitudes, né? Então, ou é a opinião que a gente acabou sabendo, ou é a forma como a gente imagina que as pessoas nos enxergam. Então, principalmente se essas opiniões forem de pessoas que são importantes para nós. Eu me importo com as opiniões dos outros, mas tem esses outros aí, viu? Quem são esses outros que me importam? Né? Tem gente que eu tô nem aí, não me conhece nem um grau. Então, não estou nem aí para a opinião desse povo. Mas tem gente que é importante para mim, que me importa. Só, gente, que no fundo, a gente acaba refletindo um pouco, né, sobre isso. Aí, outro fator que influencia nesse autoconceito
é o julgamento que fazemos sobre o nosso comportamento no dia a dia. Então, eu não sei se vocês já pararam para perceber e observar e avaliar como você se comporta no dia a dia, né? É engraçado que depois que a gente tem filho, e eu sei que nas nossas aulas tem bastante pessoas que já são, né, pais e mães, como a gente faz isso o dia inteiro, né? A gente fica, principalmente quando a gente é mãe, eu posso falar do lado das mães porque eu sou mãe, mas a gente vive se observando, poxa, eu não devia ter feito isso com meu filho, poxa, eu podia, né, ter segurado um pouco mais ali, não ter cedido, poxa, e aí às vezes é tanta pressão que a gente acha que está fazendo tudo errado. Infelizmente, né? Isso se chama de culpa. Culpa, quem é mãe, de vez em quando, algumas mais, outras menos, né? Vai sempre sentir um pouco de culpa, porque o julgamento que a gente recebe da sociedade e o nosso também, às vezes, eles são muito pesados, né? Aí a gente tem aqui um outro aspecto que influencia no nosso autoconceito. É a gente ficar se comparando com os outros, né? Além de não ser saudável, a comparação influencia de forma negativa na formação do nosso autoconceito. Minha gente, esse aspecto aqui é importante que a gente volte a tocar naquele assunto rede social. Moço, quer ficar depressivo? Você está bem aí no seu trabalho ou estudando, você abre um Instagram ou qualquer rede social e aí vai ter um monte de foto de uma pessoa que está te devendo e ela está na praia. Uma pessoa que você acha assim que a vida dela é um mar de rosas, você fala, meu Deus do céu. Aí você começa a comparar, como é que pode, né? Isso é um fenômeno estudado, inclusive, né? Vários estudos já apontam que a gente fica assim se comparando com as pessoas, achando que aquela rede social ali é a vida real das pessoas. E não é. São recortes, são momentos, assim como é a vida de todo mundo. Agora, minha irmã, se tu for ficar postando tudo que acontece de ruim na tua vida, teu Instagram vai bombar. Tu vai virar uma digital influencer. Uma influencer, gata. Porque todo mundo vai querer saber mesmo, porque o povo adora. Que diacho de pessoas são essas, hein? Meu Deus, quando eu vejo tanto de gente que se tornou digital influencer, meu Deus, eles influenciam a fazer o que mesmo? Que eu não entendi ainda esse conceito. Hein? Me explica alguém. Então, alguns, não todos, né? Alguns têm um conteúdo bem interessante, mas outros, galera, qual é? Pelo amor de Deus. Aí você vai ficar mesmo se comparando. Eu já pensei em ser uma digital influencer, mas eu não tenho paciência para filmar a minha vida toda. Porque, meu amor, tem hora que eu tô descabelada. Eu tô descalça com o pé pretinho que eu vim lá do meu quintal. Eu tô querendo dar blog menino. Como de acho eu vou botar isso nas redes sociais? Eu vou filmar a minha vida todinha? Vai dar muita confusão, gente. Isso não existe. Para mim não dá certo, né? Não vai dar certo. Então, não rola de eu ser digital influencer. Eu sou só uma professora mesmo, tá bom? Já serve, é muito. Apesar de que eu acho, né? Eu até já convidei uns amigos meus. Gente, por que a gente não instala umas câmeras nas nossas casas? E faz um Big Brother de professor? Porque é o povo que quer saber da nossa vida. Parece assim que a gente é extraterrestre, né não, Rafael? A gente tá assim na cantina da escola, aí o menino passa, ei, professor, tá comendo, hein? Aí a gente bebe água, menino, bebendo água. Eita, agora tu jura, num dia que um aluno encontra com a gente, com o nosso esposo, ou com o namorado, sei lá, com a namorada, e aí fala assim, meu Deus, professor, a gente te viu. Então, eu acho que seria um sucesso, um Big Prof Brasil, gente. Ia ser massa, eu acho que eu ia ficar milionária. Quem quiser roubar minha ideia, pode roubar, porque eu não tenho coragem. Mas me chama pelo menos para assistir, porque eu vou lá, fina, assistir tudo. Então, eu acho que daria, né? Um excelente programa. O povo adora saber da vida, né? Das figuras públicas, que a gente acaba virando também quando está em sala de aula, né? E aí, gente... Essa autoavaliação, a gente falou disso tudo só falando de rede social e das comparações, né? Que nós fazemos da nossa vida com a vida dos outros.
Mas a gente está vendo que isso geralmente tem um impacto negativo na formação desse nosso autoconceito. Vamos aqui para a última, né? Desse slide, falando da autoavaliação do nosso desempenho em atividades específicas, né? Quando a gente se percebe capaz ou não de fazer alguma tarefa, né? Ser ou não bom naquilo que se propôs a fazer, dá conta, né? Eu tô acabando de dizer que eu não dou conta de ser influencer. Eu sou uma má influencer. Péssima, ninguém me segue. Não dá, para mim não dá. Então, dentro do meu autoconceito, esse daí já caiu fora, né? Meus amigos dizem que eu daria uma excelente humorista, pois quem quiser que vai rir de mim lá em casa. Porque, minha irmã, não dá certo, né? Então, é engraçado. Tem um amigo que ele diz assim, quando ele chama a namorada dele porque eu vou aparecer em algum lugar, né? Eu chamo eles lá para casa, ele chama assim a namorada dele. Bora, Camila, assistir um show da Ramanda. Porque ele disse que passa o dia inteiro sorrindo. Minha gente, eu estou só contando minhas coisas para eles. Eles morrem de sorrir. Então, ótimo, né? Melhor que chorar. Então, tá aí. É melhor ser alegre do que ser triste. Tem uma música que diz isso. Então, vocês entenderam aí o que é esse autoconceito, né? Auto, meu, próprio de mim, sobre mim, para mim mesmo. O que é que eu acredito que eu sou? E aqui tudo isso são fatores que influenciam nesse autoconceito. Tá certo? Na escola, né? Na escola. E na escola? Vocês acham, né? Vocês percebem que alguma situação na escola tem relação com esses fatores que influenciam no nosso autoconceito? Então, eu vou dar 3 minutinhos aí para vocês repararem e descreverem para mim, né? E na escola, quais são os fatores que já te influenciaram ou estão te influenciando nesse teu autoconceito? Em 3 minutinhos na tela e eu já volto.
Muito que bem! Estamos de volta, gente. Então, a gente começa a pensar, gente, nesse ambiente da escola, né? Como é que se dá essas influências? Olha, na escola a gente tem uma coisa importantíssima que são os nossos relacionamentos, né? Então, a opinião dos outros vai rolar isso na escola, né? Você vai lidar com isso na escola. Depois você também julga, né? Suas ações, seu comportamento na sala de aula, fora da sala de aula, né? Nos momentos das atividades, quando fez uma prova ou não, né? Então você sempre está julgando esse comportamento também, né? A gente também faz as nossas comparações, né? E aí a gente também avalia o nosso desempenho. Quantos de nós não já chegou assim numa coisa que a gente julgava ser bem difícil, falar assim, professora, eu não dou conta disso aqui não. Ó, aí você já trava logo, né? Tem aquela disciplina que você não tem muita afinidade, tu já canta logo a pedra pro professor, professora. Ai, gente, desculpa, eu não consigo. Mas a gente consegue sim, né? Vamos com dificuldade, mas vamos. O importante é ir. Então, a gente passa, né, por esses fatores influenciáveis do nosso autoconceito no ambiente escolar. Tranquilo, a gente pensa nisso e descreve isso também, tá bom? Então, vamos seguindo aqui com os nossos slidinhos preparados para vocês. E agora a gente fala desse negócio bem aqui, queridos e queridas. Autoestima, tá? Isso aqui é outra coisa que é uma construção, tijolinho a tijolinho. Essa autoestima, ela tem relação com essa pergunta bem aqui, ó. Quanto eu gosto de quem eu sou? Hein? Quanto que eu gosto disso, né? Será se eu gosto de quem eu sou? Mas às vezes eu não sei nem como é que eu sou direito, professora. Olha, sinceramente, eu estou sempre aí me deparando com mudanças. Acontece também, né? Então, a autoestima ela tem relação com a imagem e a opinião, que pode ser positiva, mas também pode ser negativa, que cada um tem e faz de si, né? Então, é aquela questão que tem relação com o autoconceito, com o juízo de valor. Então, a autoestima da gente, ela vai ser a avaliação que a gente faz da gente mesmo, atribuindo juízo de valor a si mesmo, né? Que vai ser o quê? A gente vai julgar a qualidade ou a importância de alguma coisa com base nas nossas percepções, no que a gente repara na vida, né? Que vão levar em consideração fatores culturais, sentimentais, ideológicos, valores morais. A autoestima ela tem relação com várias coisas, né? Como é que você vai ter autoestima, por exemplo, se você cresceu ouvindo assim, sai daí, desce daí, tu não sabe fazer isso aí não. Olhe, a forma como a gente foi educada, né, hoje é muito diferente. A forma como eu fui criada, ela é diferente da forma como a gente cria os nossos filhos. E isso quando a gente tem bastante lucidez, né? Que tem coisa que é desnecessária, gente, né? E aí a gente não precisa repetir. Então, tem situações, por exemplo, na vida de uma criança que a gente acaba com a autoestima dela. Para de ser medroso e criança sente medo. Adulto sente medo, como é que criança não sente? Não é verdade? A gente aprendeu a lidar com o nosso medo, as crianças não. Então, a autoestima, ela vem sendo construída. Como é que eu vou ter autoestima, né, positiva, elevada, se na escola eu passei um período sofrendo bullying? Porque eu era preta, porque eu era baixa, porque eu era gorda, porque eu era magra. Não tem uma coisa que agrade, né? Tem uma galera paia aí que nada tá bom. Se a pessoa é alta, reclama, xinga, chama de não sei o quê, bota apelido. Se a pessoa é baixa, vai pegar também. Se a pessoa tem uma deficiência, vai pegar também. Se ela não tem, se ela vacilar, ela pega também. Então, tem sempre alguém para botar o dedo. E isso tem um impacto gravíssimo na autoestima da gente, né? Então, a autoestima ela também é essa construção. Você tem que se botar a entender. Galera, é o seguinte, eu não escolhi nascer dessa cor, nessa altura. Eu sou assim e eu vou ter que aprender a amar meu corpo, porque é ele que me faz existir. Eu existo dentro dele. E aí, ninguém é só o corpo, da mesma forma que ninguém é só a sexualidade, que ninguém é só a cor da pele.
é um dos aspectos, e ninguém tem o direito de julgar a gente por um único aspecto da nossa identidade, né? Então, a autoestima, ela tem relação com isso. O quanto que eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu sou, que eu estou me tornando. Eu gosto de falar assim, né? Que a gente sempre está se tornando. Olha, eu passei por um processo doloroso demais esses últimos tempos, que foi a perda da minha mãe. Né? Ela faleceu tem mais de um ano e meio, eu não gosto mais nem de contar. E aí, quando ela faleceu, a minha mãe era cabeleireira. Ela tinha feito umas mechinhas no meu cabelo. E eu fiquei num apego tão grande para não cortar o cabelo, que meu cabelo ficou parecendo assim uma coisa gigante. Estava enorme, vocês viram, né? Meu cabelo estava gigante, enorme. E eu achei engraçado porque todo mundo diz que eu tenho esse viés mesmo de palhaçaria, né? De fazer graça das coisas. E aí eu falei, a hora de eu cortar isso, de eu desapegar desse cabelo, ela vai chegar. E aí, como vocês estão vendo, essa hora chegou, né? Menino, um dia desse, eu me paro na frente de um espelho, pego uma tesoura e, creu no cabelo com gosto de gás. Gente, vocês não sabem o quanto isso foi libertador, né? Porque tinha uma relação, né, com o que tinha de apego, mas a minha mãe, ela tá em mim de tantas formas, sabe, gente? E aí eu desapeguei e isso me fez tão bem, porque eu lembrei de uma coisa que me deixa com a autoestima elevada. Eu tô falando de minha capacidade, a minha capacidade de mudar mesmo a carcaça. Muda tudo. Daqui a pouco, se eu quiser aparecer com os cabelos brancos aqui, pintado de platinado, se eu, der na doida, eu vou fazer. Se eu quiser aparecer com cabelo azul, eu vou aparecer. Então, eu sempre fui assim. E aí, eu estava me arrastando com a coisa e eu estava muito tempo igual, coisa que eu nunca fiz. E aí, eu lembrei do meu autoconceito, da minha identidade. Eu falei, eu não sou assim, eu preciso agora mudar. E isso deu um up na minha autoestima, bebês. Eu estou me achando a gatinha da gatinha manhosa com esse meu cabelo curto aqui. E isso foi bom. Então, é importante, gente, que a gente entenda essa construção, né? Para a gente finalizar essa aula, eu sempre fico trazendo exemplos do que eu passo, porque eu também sou gente. E eu acho que muita gente passa coisa parecida, né? E quando a gente está aqui nesse papel de sala de aula, a gente compartilhar algumas das experiências, as boas, as ruins, as engraçadas, as pavorosas, isso faz com que a gente se aproxime também, né? Então, eu finalizo esse nosso momento ao vivo, desejando que vocês sempre relembrem, do que é esse conceito aqui, da autoestima, para que vocês sempre possam observar cada vez mais, né, a vocês mesmos, perceber, cuidar desse autoconceito e reparar que a gente deve sim gostar muito do que somos, do que estamos nos tornando, né? Porque a gente sempre está aprendendo coisas e se modificando, tá bom? Então, um cheiro enorme para vocês, tudinha. A gente se vê na próxima sexta. Até mais. Boas noites, bom fim de semana e tchau, tchau.